O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos, sendo considerado um importante instrumento na proteção para os cidadãos brasileiros com menos de 18 anos. Mas, embora seja visto como uma legislação avançada e exemplar para outros países, especialistas da área apontam que muitos aspectos da lei ainda não saíram do papel. Uma outra discussão também existe em relação aos atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. A possibilidade da redução da maioridade penal divide opiniões. Para discutir o assunto, o Câmara Debate desta semana recebe a promotora de justiça Soraya Escorel. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Criança e do Adolescente. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Doutora Soraya também, muito bom recebê-la aqui hoje, bem-vinda. Vai, tudo bom? Tudo certo, doutora. A gente tem esse debate para fazer importante, né, sobre esses 25 anos, desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais de 2 décadas e meia, reflexos positivos e são os esperados, doutora, para esse tempo já? Na verdade, existem muitas coisas para a gente falar sobre os 25 anos. Conquistas, certamente, a gente não pode negar que houveram muitas conquistas. Eu considero como uma das mais importantes a questão da criação e também o funcionamento dos conselhos de direitos, porque os conselhos de direitos é o órgão que delibera a política da criança e do adolescente. Os conselhos tutelares também, acho que é importante, a gente tem que destacar. Ao longo desses 25 anos, eu acho que uma grande conquista foi a diminuição do trabalho infantil, sobretudo naquela faixa etária de 5 a 9 anos de idade. Temos também avanços na área de saúde, educação. Eu acho que na saúde a gente pode dizer também em relação à questão do aleitamento materno, também foi uma coisa extremamente importante. A questão da educação, a gente pode destacar a oferta da educação. É preciso, claro, melhorar muita coisa na educação, mas a gente tem a dizer que é fundamental o aumento, né, considerável da entrada da criança nesse espaço. Tem muita coisa também que não saiu do papel. Infelizmente, infelizmente tem muita coisa para ser conquistada, muita coisa para ser compreendida, principalmente ser compreendida, né, até porque eu digo que o Estatuto é aquele livro, aquele código, aquela legislação que ela não conseguiu sair de papel, principalmente porque ela é pouco acessível, né, à sociedade. As pessoas conhecem pouco e falam sem conhecer muito bem. A gente vai se aprofundar mais nesse ponto, mas antes eu vou chamar uma reportagem da TV Câmara Brasília para a gente compreender melhor, né, desde a criação do Estatuto, o que é que o Estatuto propõe. Vamos assistir. Uma verdadeira Constituição da Criança. Uma lei que aborda a infância e a adolescência no Brasil do ponto de vista da proteção, da garantia do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária para meninos e meninas, e que aborda também questões de políticas de atendimento, medidas protetivas e medidas socioeducativas para crianças em conflito com a lei. O ECA mudou costumes. Trabalho só depois dos 18 anos de idade ou a partir dos 14 como aprendiz. Acabou a tolerância ao hábito de dar uma palmada como se fosse um ato educativo e democratizou o olhar do brasileiro sobre as crianças e adolescentes, banindo o uso do termo menor como algo que diferencia um jovem pobre de um jovem rico. Com o ECA, passou a ser dever de toda a sociedade prevenir ameaças ou a violação de direitos de crianças e adolescentes, com a criação dos conselhos tutelares. Os efeitos dessas mudanças ao longo dos 25 anos aparecem nas estatísticas sociais brasileiras. Entre 1990 e 2012, a mortalidade infantil despencou 68,4%, transformando o Brasil em referência na OMS. Caiu o percentual de meninos e meninas que vivem em domicílios pobres. E o país avançou em todos os indicadores educacionais. Nós tínhamos menos de 80% das crianças matriculadas no ensino fundamental, né? Hoje nós temos
quase 100% dessas crianças matriculadas no ensino fundamental. Então você vê que essas mudanças que aconteceram na lei se refletiram no dia a dia das crianças, porque o país tomou a decisão certa de declarar princípios e garantir condições para que esses princípios fossem assegurados no dia a dia. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Um dos desafios é reduzir a mortalidade infantil entre os indígenas, que ainda é o dobro da população em geral. Corrigir a distorção da idade série, pois mais de 8 milhões de estudantes brasileiros ainda têm 2 ou mais anos de atraso escolar. Acabar com o trabalho infantil, que ainda atinge 1.300.000 crianças e adolescentes. Atacar o crescimento da violência contra crianças e adolescentes. 10 mil jovens são assassinados por ano no Brasil, uma média de 28 por dia. Eu vou tentar trazer alguns dos desafios que ainda tem pela frente. Vou tentar pontuá-los um pouco, doutora, para a gente entender. Vou começar pelo trabalho infantil. Eu até conversava antes da gente começar a gravação com a senhora, a gente vê muito discurso ainda, principalmente no interior, de que é melhor a criança estar do lado do pai trabalhando do que estar solto na rua, do que deixar em casa com o vizinho. Tem o ditado da história do cabeça vazia, oficina do diabo, né, que ainda se usa muito. Como é, doutora, que se consegue reverter isso? Que caminhos estão traçando para isso? Trabalhos são inúmeros, né, pelo Brasil afora. Eu acho que o grande desafio mesmo em relação a esse constante aumento que existe sempre e vai existir, não apenas por parte de pessoas que têm um nível social a ser mais baixo, mas até pessoas de nível social elevado, com nível cultural bem elevado também, compreende, né, que deveria se trabalhar mais cedo. Existem vários estudos e pessoas falando na sociedade sobre essa questão. Particularmente, eu também tenho alguns questionamentos em relação ao Estatuto, sobretudo nessa questão do trabalho infantil. Principalmente porque há como foi colocado até no vídeo, né, a gente viu aí, que tu trabalha a partir dos 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Ocorre que existe também uma preocupação quando as pessoas comentam assim, por que a criança, no caso, ela pode participar de uma novela, né? Ela está trabalhando, participando de uma novela, mas ela não pode estar na rua vendendo alguma coisa. Então, a gente precisa só verificar em que tipo de situação aquela criança vai estar. Se é uma situação de perigo, de vulnerabilidade social, que ela vai correr riscos, e a gente tem a obrigação de prevenir esses riscos. E só excepcionalmente é que crianças podem trabalhar, esse é o único caso, que por menos de 14 anos, a gente se aceita isso, seja o Ministério Público do Trabalho, existem comprovações, estudos muito complexos sobre essa questão e que mostram que também era difícil tirar dessa criança o direito dela poder exercer, né, o seu trabalho. Eu não concordo muito bem, né, eu quero deixar bem claro, eu acho difícil, eu acho que termina por atrapalhar a escola, você está participando de uma cena de uma novela, participando de algo nesse sentido, e você tem aula no dia seguinte. Então, se você sai de um estúdio, de uma gravação, 11h30, meia-noite, para você chegar no outro dia de manhã, é bem complicado, sobretudo nas cidades grandes. Uma situação que eu imagino ser real e corriqueira, inclusive, é a de pais precisarem levar a criança ao trabalho, ambulantes, vendedores, feirantes, por não terem onde deixar essa criança. Se esses pais não colocam essa criança para ajudar, se a criança está ali de fato com um caderno na mão, com um livro na mão, com um carrinho, com uma boneca, isso está errado ou isso é permitido? Na verdade, tem que saber a diferença entre você estar ao lado com o seu filho, não ele trabalhando, ele está ali acompanhando em alguma atividade, porque ele não tem como deixar em casa, e naquela criança, um turno, ela está na escola, e o turno seguinte, que poderia estar na escola também, né, escola integral, mas em alguns casos não tem funcionado bem, alguns têm sucesso, evidentemente, mas existem pais que precisam levar o filho junto com ele para o trabalho, não para trabalhar, né, apenas para acompanhar, por exemplo, a tarefa do filho. Evidentemente, a questão no Brasil é muito da fiscalização. Não tem condições de a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem o Ministério do Trabalho, né, está em todas as feiras livres para perceber se essa criança está ou não trabalhando. Então, é bem complicado. Eu só entendo que a criança ela precisa ser acompanhada pelo pai e pela mãe, se ela não tem a opção, nem a estratégia de ficar, né, na escola e nem tem como ficar com alguém em casa, porque às vezes falta creche também.
Então, a gente precisa dar essa opção e rever também alguns casos. Isso prova, doutora, que os poderes e as instituições precisam estar em harmonia e entendimento, né? Porque se o pai está precisando levar a criança, é porque a escola em tempo integral não chegou ainda naquela comunidade, é porque não tem creche suficiente. Isso tem que ter um pensamento conjunto, né? Tem que ter. Até mesmo o Estatuto ele fala, né, que tem que ser um conjunto de ações para poder ser compreendida a própria política da criança e adolescente. De nada adianta também ser oferecido o programa, o serviço, se também não tem a família para estimular essa criança a estar nesse serviço, a participar dessa atividade que é colocada à disposição. Então, a gente não pode apenas apontar, seja o poder público, seja a família, que na verdade somos todos nós, né? Nós, enquanto cidadãos também, seja autoridade, seja cidadãos comuns, a gente tem que participar desse trabalho também junto com a criança e adolescente para que, ao final, tenhamos um resultado satisfatório. Doutora, a tradicional moedinha do semáforo que se dá ali à criança, muita gente ainda faz isso, acredita que é só para comprar o pão, para comprar um leite. Isso não é aconselhável mesmo? Não, de forma alguma não é aconselhável, porque eu acredito que se a gente quer ajudar uma pessoa a sair de uma situação, a gente não pode terminar por colocá-la numa situação de dependência de onde ela está. Porque eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora, quem comenta sobre isso, quem trabalha e quem não trabalha nessa área e que tem filhos, ela vai saber que uma criança não vai poder estar sozinha na rua, numa situação de perigo, passa um carro, passa alguma coisa, ela está também sujeita a acontecer qualquer tipo de violação, seja violência sexual, seja violência física, pode acontecer um acidente, vários tipos de situações onde ela está correndo perigo. Então, evidentemente que quando a gente passa e diz, não, eu vou fazer isso porque já que ninguém faz, eu estou fazendo. A gente tem que lembrar que nós fazemos parte desse trabalho, mas não é dando essa moeda, porque muitas vezes está alimentando, inclusive, o próprio tráfico, né? Ou há muitas vezes pai e mãe que obrigam os filhos a estar naquela condição. Doutora Soraya, deixa eu pontuar agora os conselhos tutelares. É uma parceria importante e nós temos estrutura para esses conselhos atualmente? Os conselhos tutelares, eu acho que é uma grande conquista também ao longo desses 25 anos, mas a gente tem que ter uma grande preocupação de não estar desvirtuando e nem que a população também deixe de compreender os conselhos tutelares. Porque ele como foi criado, né, ao longo de todos esses anos, a gente tenta mostrar à sociedade uma situação, mas se compreende que o Conselho Tutelar, por exemplo, é um órgão de repressão, ele é um órgão de proteção. De forma que ele não vai poder, como muitas vezes tem pais e mães que assustam os filhos, né, dizendo assim, se você não fizer tal coisa, eu vou chamar o Conselho Tutelar, eu vou fazer isso, amedrontando aquela criança, como se o Conselho ele não fosse responsável pela proteção daquela criança. Ela é responsável por colocar aquela criança, seja na escola, por tirar aquela criança da situação de vulnerabilidade ou de violência que possa estar ocorrendo dentro de casa, porque o maior índice de violência, infelizmente, a gente tem que deixar bem claro, acontece dentro de casa, né? Isso é no Brasil inteiro, não é só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, a violência está dentro de casa. Violência sexual, inclusive, também. Principalmente, né, a violência sexual está em casa e muitas vezes nós não podemos adentrar a casa das pessoas e saber. Por isso que o instrumento que é colocado à disposição da sociedade, que é os disques de denúncias, né? Nós temos aqui não só o Disque Denúncia Nacional, como na Paraíba temos o Disque 123, que é o Disque Denúncia Estadual, então que é um serviço colocado à disposição das pessoas para denunciar e tirar essa criança da situação de perigo. E cada um de nós tem que entender que somos parte da possível solução também, né? Isso. E isso é garantido o anonimato, não é, doutora, em casos de denúncias? Isso aí é fundamental, né? Que as pessoas compreendam que a partir do momento que muitos não querem se envolver, né? Muitos não querem se envolver, mas é importante a gente pensar o quê? Hoje pode acontecer com o meu vizinho, com o meu sobrinho, amanhã pode acontecer com o meu próprio filho. E é importante que a gente tenha a noção de que a gente pode ajudar o outro. E a denúncia é uma das formas de poder chegar a essa denúncia na mesa, né, de quem realmente vai poder fazer, das autoridades. Importante é a participação de cada um de nós. Eu vou chamar um intervalo rápido, mas na sequência a gente continua esse debate, então. Até já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão.
gente é feita de voz. E a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Debate está de volta, hoje recebendo a promotora de justiça Soraya Escorel. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Criança e do Adolescente. Em debate, os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora, deixa eu voltar esse bloco falando sobre violência ainda, para a gente explorar um pouco mais. Por exemplo, a história da palmada na hora da educação, isso já foi um pouco superado ou isso ainda está em que nível ainda presente na nossa sociedade? Isso é uma questão cultural, é uma coisa que não tem como não estar presente na pauta de todas as famílias, sejam paraibanas, sejam do mundo inteiro. E nós somos, assim, pessoas que passamos por educação e que não se rompeu ainda com aquela cultura do menorismo, né? Por mais que a gente tenha ouvido falar em relação à questão da cultura do menorismo, algumas pessoas já dizem assim, não se fala mais menor, não se fala mais menor. Existe, assim, menores de idade. Mas uma grande preocupação que nós temos é que sempre o menor é aquele que é o das camadas populares, né? E aquele que cometeu infração, mas que é filho de pessoas mais abastadas, elas são consideradas adolescentes, né? São chamadas adolescentes ou chamadas crianças. Então, essa questão é igual à questão da palmada. Muitas pessoas, e isso eu falo em relação não apenas ao mundo jurídico, como também seja a parte psicológica, né? Os psicólogos estudam muito a parte da assistência, e de forma que não é até a própria lei, como foi colocada para o debate, ela já vem distorcida, né? Porque, na verdade, a lei que é contra os castigos físicos, mas a gente já fica conhecida, né? Como lei da palmada. Então, a palmada, eu acredito que não seja algo que venha a construir na educação. Ela vem a mostrar e reproduzir para crianças e adolescentes que aquela forma de resolução de conflitos é a melhor, né? O que é que a gente ensina com isso? A gente ensina que a partir do momento que a gente recebe algum tipo de violência, a gente tem que revidar com mais violência. Então, se eu apanho em casa, eu levo para casa, levo para a escola e para a comunidade onde eu estou, levo todo esse meu histórico, né? Em casos ainda mais graves, doutora, de crianças de fato sendo espancadas, por exemplo, que mecanismos que existem hoje para combater isso? Muito importante a sua pergunta, porque, só voltando àquela questão, como promotora de justiça há 21 anos, nunca recebi nenhum caso de um pai ou uma mãe que tenha apenas dado uma palmada na criança e chegou até lá. Porque o que tenta colocar, o que a lei tenta provocar na sociedade é a questão da exacerbação desse tipo de correção. É você praticar a violência, mas você se exacerbar nessa questão, é você praticar a violência em si. Ou seja, é uma criança chegar espancada e chegar a bater, com vídeos que nós recebemos muitas vezes, onde aquela criança ela não tem nenhuma condição de se defender. É como se fosse algo assim muito, muito sério, e crianças e adolescentes elas sofrem até hoje, né, por conta de pais e mães que permanecem com esse sistema. Mas só são punidos e responsabilizados aqueles que são casos que chegam ao conhecimento da justiça, mas casos super graves e que realmente cheguem a exacerbar. Os caminhos para a denúncia, os que a senhora já falou no primeiro bloco, pode ser o Conselho Tutelar, pode ir direto à promotoria? Isso, sendo que o Conselho Tutelar ele tem atribuições na parte administrativa. Então, ele não tem como, por exemplo, ingressar com ação para afastar o agressor da moradia comum, por exemplo. Entrar com ação de suspensão ou destituição do poder familiar. Isso é no caso que só o promotor de justiça ele vai poder fazer para afastar aquela criança daquela situação. E não o contrário, fazer com que aquela criança saia, como muitas vezes acontece, tire essa criança da casa, do lugar de proteção e colocar ela numa instituição. Então, isso aí, quem tem que fazer, que é uma medida protetiva, né? Você tirar a criança daquele ambiente. Então, a medida protetiva é aplicada pelo Conselho Tutelar. Mas, em casos graves, onde há uma violência, o Ministério Público pode suspender ou destituir, que é uma ação judicial. Outro ponto, doutora, para a gente discutir a redução da maioridade penal. Isso passando de fato pelo Congresso, sendo sancionado, ela interfere de que maneira no Conselho, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente? Interfere, assim,
bastante, né? Porque nós acreditamos que a partir do momento em que você tem um código com as normas, as leis, você tem que seguir e você tem que também investir para poder implementar aquilo que foi garantido, não é isso? E nós temos o que em relação às medidas socioeducativas hoje? As medidas socioeducativas em meio aberto e meio fechado, nós temos uma condição de que não foram testadas ainda a lei de execução de medidas socioeducativas e não sendo testada ainda para nós sabermos se funcionou ou não funcionou, não tem condições de se modificar alguma coisa a partir do momento em que esse sistema não é testado. Diferentemente do sistema punitivo, né, o sistema penal, que nós vemos assim, é um sistema falido, que veio de 1984, a lei de execução penal é de 1984. E nós estamos com a lei em 2012, nós temos a lei de execução das medidas socioeducativas, mas que sequer foi implementada. Né? Muito pouco, um percentual muito pequeno dessa legislação, ela foi aplicada. De forma que eu entendo, e muitas pessoas também assim entendem, que a partir do momento em que se for posto esse plano em execução e se der a chance de testar para saber se realmente dá certo, se essa ressocialização pode vir a acontecer nos moldes do SINASE, que é nos moldes do Sistema Nacional e o sistema, não só do SINASE a nível nacional, mas também estadual e municipal. Então, havendo isso, aí a gente tem condições de poder tentar falar numa modificação, e principalmente na modificação que é o que se está querendo também agora no Senado, que é fazer com que haja uma ampliação em uma das medidas socioeducativas, que é a internação. É haver um aumento de 3 anos para até 10 anos. O debate, então, deveria estar sendo a qualidade das nossas instituições socioeducativas e não a possibilidade de colocar adolescentes no presídio? Sem dúvida. Isso que eu acho que o debate deveria estar nesse sentido. Acho que a sociedade devia compreender primeiro que no sistema socioeducativo existem grandes chances, que é a prevenção, existem grandes chances do adolescente ele evitar chegar a um criminoso de fato. Ele vai ter uma grande chance de se ressocializar. Não passando a mão na cabeça dele, evidentemente. Porque a toda violência, todo caso de violência tem que corresponder a uma responsabilização. E no Brasil, o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, é importante que se diga, a partir dos 12 anos de idade, ele já responde por uma medida socioeducativa. Ou seja, se ele praticar uma infração, ele vai se responsabilizar e vai passar por um procedimento na Justiça da Infância e Juventude. Há um clamor da sociedade por segurança pública, né? E a gente acompanha o noticiário diariamente e percebe o porquê disso. E talvez até por isso as pesquisas indicam que boa parte, tem pesquisas que mostram mais de 80% da população concorda com essa redução. Aumentar o tempo de internação nessas instituições, mas não levar o adolescente até o presídio, a senhora acha que supriria esse pedido, esse clamor da sociedade de não ter aquela pessoa que cometeu o delito livre? Na verdade, não vai, o fato de aumentar o período de internação, nesse caso, não é que vai resolver o problema da violência, que é algo muito maior. Porque o que se está querendo mostrar para a sociedade é que, havendo essa redução da maioridade penal, vai haver uma diminuição da violência, uma redução da violência. E eu acho que o debate ele é complicado por conta disso. Porque as pessoas primeiro têm que compreender que, imagine que um adolescente que comete uma infração, ele pratica uma infração hoje e é homicídio. Ele vai ficar, tem que ser aplicada a ele uma medida socioeducativa a mais grave, que é a internação, que é como se fosse a pena no caso dos adultos. Só que imagine se alguém comete um crime de furto ou lesão corporal leve e você vá cumprir juntamente com a pessoa que praticou o homicídio. Então, é muito complicado. No sistema socioeducativo, existe todo um regramento onde essa ressocialização passa pela formação dos profissionais, pelo diálogo entre a rede de proteção à criança e adolescente, porque eu não posso, por exemplo, enquanto magistrado ou enquanto promotor, encaminhar esse adolescente para cumprir uma medida socioeducativa numa entidade educacional ou entidade de saúde, seja num PSF, algum dos locais onde eles muitas vezes são encaminhados, se aquele assistente social, aquele pedagogo, aquele psicólogo que trabalha naquele setor, se ele não tem conhecimento do que é uma medida socioeducativa. Diferentemente de que
Já aconteceu casos aqui em João Pessoa, por exemplo, onde um adolescente que praticou infração, ele cumpriu a medida socioeducativa no âmbito do Ministério Público, dentro da própria promotoria da criança e adolescente, onde as pessoas sabiam qual é o fim dessa medida. A medida não é você humilhar ou fazer com que a pessoa pratique novos crimes, e sim haja uma ressocialização, uma modificação para ele compreender que aquilo que ele fez foi errado e que ele precisa não reincidir nesse tipo de situação. Doutora, a gente está quase chegando ao final do programa, mas deixa eu pedir a sua opinião por que caminhos que a gente precisa seguir para que, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente saia, de fato, do papel, o que falta ainda, o que nesses 25 anos ainda não fomos capazes de colocar na prática. Qual o caminho que a gente deve seguir para isso? Bom, fundamental, acho que duas coisas são fundamentais. A gente vê assim, no Estatuto diz claramente, e na Constituição diz, o Estatuto repete, que a criança e adolescente ela é prioridade absoluta, né? Diz que ela tem que ter proteção integral. Aí a gente percebe, se você chegar, seja no hospital, seja no ambiente da escola, em qualquer espaço público de lazer, aí você vai perceber se é ou não é prioridade. Será que existem, por exemplo, atualmente, nós percebemos que muitas coisas não saíram do papel por conta da falta de planejamento, falta de investimento, de alocação de recursos para poder implementar aquilo que foi planejado. Então, a maior dificuldade, eu acho, do Estatuto, dele se cumprir, é exatamente fazer com que não só a sociedade, mas principalmente os gestores, de uma maneira geral, no âmbito nacional, estadual e municipal, eles compreenderem que é preciso fazer o planejamento como foi feito há 25 anos atrás com a lei, mas sem ter o suporte do orçamento, não tem condições de se implementar nem medida socioeducativa, nem medida protetiva, e aí a gente vai ficar sempre naquela preocupação. Chega na sua mesa um adolescente que está com uma situação de ameaça de morte, um adolescente de 14 anos do interior do estado. Então, o que é que eu vou fazer diante disso? Eu preciso saber se existem programas, se não existem programas. Existe um programa, por exemplo, o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Seríssimo, mas não é um local onde eu pego aquela criança que está ameaçada e jogo até lá. É um programa que precisa ser avaliado, que até que se integre esse adolescente a este programa, que ele pode, inclusive, ser levado de um estado para o outro, né, com a responsabilização também do próprio estado, ele até com passagens aéreas e tudo nesse sentido, mas é preciso, principalmente, fazer com que haja uma intersetorialização entre Estado, município e a União. Doutora, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente já precisa encerrar, mas portas sempre abertas para a gente continuar esse debate, continuar entendendo melhor sobre o assunto e sabendo como cada um de nós, cidadãos, podemos contribuir para isso. Nós é que agradecemos. O Ministério Público está sempre presente e sempre à disposição para debater, seja sobre o Estatuto, seja qualquer tipo de violação à criança e adolescente. Muito obrigado mesmo. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. TV Câmara JP é o endereço da nossa página no Facebook e também do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e até a próxima.